Olá, boa noite. Eu sou Neuza Pontes. Estou aqui com vocês para iniciar a nossa live da Semana da Educação da Univisa. Essa é a hora do conhecimento. Todos estão convidados aí para participar desse momento nosso de conversa e de interação. Sejam todos bem-vindos, nossos alunos, professores, colaboradores, todos aqui são muito bem-vindos nesse momento para conversar conosco. E o nosso tema de hoje, né, é justamente para falar de como, né, nesse momento em que todos estamos aí vivendo e passando dessa pandemia que nos obrigou a estarmos isolados nesse momento de isolamento, como a educação, né, tem feito e o que a educação tem feito para que a gente possa garantir o grande processo de presença na vida dos estudantes, né? Então aqui nós estamos com vários colegas da Univisa, o professor Assis já está aqui na nossa live, alguns alunos, né? Enfim, então vamos iniciar. O tema da nossa live, né? O tema da live de hoje é esse: como está a educação pública de Pernambuco nesse momento, né? Como se encontra nesse momento? Então a gente vai ter uma convidada mais do que especial, né? Eu estou aqui me adaptando, falando aqui ao mesmo tempo no computador com as pessoas e pela live, né? Mas aí já estou vendo todo mundo que está entrando. A gente já está aqui com mais de 20 pessoas participando conosco, né? Então vão chamando aí os colegas, a turma de letras da Fight Visa, né? Os períodos do curso de letras, o pessoal do primeiro período do núcleo da educação, né, que foram convidados também para participar. Hoje é dia nosso de aula, né, nossa aula da disciplina de Organização de Fundamentos da Educação Básica, OFEB, que de certa maneira vai ser tratado aqui na nossa live de hoje, né? O que nós vamos tratar é como tem, né, o que é que tem sido feito em relação ao sistema de educação, né, como está acontecendo, com o que é que nós da educação fizemos para garantir aos nossos estudantes da educação básica, né, o acesso à aprendizagem nesse período da pandemia. Estou aqui com professores de algumas escolas, da Escola Herém Santa Paula Francinetti de Recife. Então a gente está aqui recebendo, né, pessoas de vários lugares para participarem da nossa live. Estou sentindo falta aqui dos nossos estudantes, né? Então que vocês possam ir avisando aí aos colegas que já começou, né, e que eu estou aqui esperando vocês. Eu estou aqui falando com a nossa convidada, dizendo para ela que já vou chamá-la já para esse momento, né? Mas eu estou aguardando que vocês cheguem para conversarmos, iniciarmos a nossa conversa. Estou querendo aprender aqui também a escrever como vocês, né, o tema da nossa live, mas tudo é um processo de aprendizagem. Eu tenho certeza que a gente vai sair bem diferente desse período, né? Aprendemos muita coisa. Tá muito difícil, gente, de escrever, tá? E eu vou falar, não vou conseguir escrever, mas tem até gente aqui que trabalha em Fernando de Noronha. Silvana tá aqui conosco, né? Enfim, professores da Irene Antônio Dias Cardoso, de Vitória. Enfim, nós temos muita gente participando já da nossa live, né? Então, todos são muito bem-vindos, bem-vindas. Espero que todos estejam bem, né? Que todos estejam aí nas suas residências, se cuidando dos seus familiares, né? E vivendo esse momento também para ser um momento produtivo. Nossa intenção aqui é tornar, né, sempre esses momentos também produtivos, e por isso a Univisa está chamando de Hora do Conhecimento. Então todos estão convidados para essa Hora do Conhecimento conosco. E aí eu vou realmente começar, já vou convidar a nossa participante de hoje, a pessoa que convidamos aqui para contribuir para esse momento, tá? Porque dessa maneira a gente vai... deixa eu ver aqui se eu consigo convidar a pessoa. Ainda estou aprendendo, né?
não sei como achar aqui Ana Selva e, né? Eu estou aguardando que ela responda, né? Oh, Pronto! Conectou. oh, Então, Deus. estamos aqui com a professora Ana Selva. Ela é a nossa secretária executiva da sede, da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação, da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco. E é a nossa convidada de hoje para contribuir aqui conosco na nossa live, né, da Hora do Conhecimento aqui da Univisa, e falar um pouco de como a educação de Pernambuco se organizou nesse momento para estar junto aos nossos estudantes durante esse processo, realmente garantindo, né, a nossa presença pedagógica, a nossa presença educativa, no sentido de contribuir para que haja uma continuidade, óbvio, de outras formas, né, dessa forma remota, com as aulas não presenciais, enfim, todas as estratégias que a Secretaria da Educação tem feito, tem usado para chegar junto aos nossos alunos do cais ao sertão. Né? Ana, a gente já está aqui com alguns professores de diversos locais, alguns alunos, alguns estudantes, né? Todos estão aí chegando para participar desse momento conosco, né? Eu vou deixar o chat aberto, porque aí eu vou vendo algumas questões, quem quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta e interagir conosco, né? Então, a professora Ana, seja muito bem-vinda. A Univisa agradece, né, a sua participação. Todos quem me conhece, os meus alunos da Univisa sabem, né, que além de professora na Univisa, eu também assumo, né, a gerência regional Recife Norte, em Recife, né, e sou responsável lá por essas escolas. Né. Temos aqui também alguns professores participando da regional, da qual a nossa universidade, a Univisa, faz parte, Vitória e Santo Antão, que é a Gremata Centro, né, da gerente Cátia Monteiro, que alguns professores já estão aqui, diretores. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Univisa agradece e fica muito feliz e se sente privilégio de todos nós de termos você aqui conosco. Olá, Neuza. Tudo bom? Tá escutando direitinho, Neuza? Tá sim, ok. ok. Bom, então. Então, ótimo. Que é tudo uma inovação agora, né? É o momento da gente se reinventar. E isso serve para todos, na verdade, né? Para o mundo todo. Né? Então, assim, eu queria começar te agradecendo o convite, Neuza. É um prazer muito grande estar aqui. Né? Agradecer a Univisa também por essa oportunidade de poder conversar aqui com todo esse time, né, de professores e estudantes da Univisa. E mais do que isso, né, com muita gente do nosso estado de Pernambuco, né, especialmente a gente sabe também da rede pública, né, estadual e da rede pública municipal. Então, assim, eu queria começar dizendo que de fato, Neuza, isso aqui tem sido uma grande reinvenção na vida da gente. Né? A gente tem que começar logo entendendo e assumindo que ninguém estava preparado para o que a gente está vivendo. Ninguém tinha uma expectativa de vivenciar uma pandemia com essa necessidade de isolamento social que a gente hoje está vivendo e que isso, de fato, vamos dizer assim, provocou mudanças, né, dentro de toda a forma da gente se relacionar e que a gente precisou se reinventar mesmo. Né? E isso aí é para todos e é para o mundo todo. Né? Então, está o mundo todo nesse processo de reinvenção. Uma coisa assim, que eu acho que é bem importante é dizer dessa preocupação da gente enquanto rede estadual, né? Pegando a temática, né, da nossa live, dessa preocupação da gente de que a gente pudesse manter um ritmo de estudos, porque, de fato, a gente está em um momento de suspensão de aulas e é uma suspensão prolongada, né? Desde o dia 18 de março que a gente parou. Então, era importante a gente manter um ritmo de estudos, mas também a gente poder conversar um pouquinho, assim, olhar também para os sentimentos e as emoções que hoje estão sendo vividas, que estão sendo vividas, né? O telefone tocou, que estão sendo vividas nesse momento daqui. Então, eu acho que foi muito forte essas duas motivações da rede estadual. A gente dá continuidade
ao ritmo de estudos, né, de todos os nossos estudantes, de todas as etapas e modalidades, mas também a gente trazer oportunidades para que as pessoas pudessem se colocar, expressar os sentimentos, as angústias, né, porque é um momento novo, né? É um momento novo. E aí, assim, você como gerente de GRE sabe como foi um trabalho de reinvenção. Inclusive, eu acho que a gente parabeniza muito as escolas, porque esse trabalho de reinvenção, ele não foi só, vamos dizer assim, da sede da Secretaria de Educação ou das regionais, ele veio muito fortemente de dentro das escolas, das equipes gestoras e docentes da escola. Então, acho que foi um movimento, assim, maravilhoso mesmo, que a gente pode falar da rede estadual, e que eu acho que isso ajudou muito nesse processo de você viver em isolamento social. E aí, para falar um pouquinho da Secretaria de Educação, do que é que a gente vem provocando e vem fazendo, eu gosto muito de citar, assim, 3 iniciativas, que eu acho que são iniciativas bem fortes, né, da Secretaria de Educação. E todas elas se completam, mas, além disso, todas elas buscam a gente ter o maior número de estudantes, né, podendo acessar o que a gente está trazendo. Então, a primeira iniciativa, ela já foi 18, a gente suspendeu, 18 de março. Dia 23, a gente já estava lançando uma página na secretaria, e que a gente tem essa página de material de apoio para atividade, né, para estudos, certo? E atividades. E essa página, a gente olhou para o estudante e para o professor. E no caso do estudante, a gente faz uma separação por todas as etapas e modalidades, porque a gente pensou também na rede municipal especialmente, que tem muito estudante ainda de educação infantil e de anos iniciais. A gente tem menos, né, no estado. Nosso único de educação infantil, nosso único centro de educação infantil já está exatamente com você, né, em Fernando de Noronha, certo? Então, a gente teve essa preocupação de trazer ali dentro atividades já que podiam apoiar estudantes e professores nesse primeiro momento, que era esse momento de dizer assim, as aulas estão suspensas. E agora? Né? E agora como é que a gente vai tratar? E aí, nesse processo daí, o que é que a gente trouxe? A gente trouxe para o estudante N atividades, desde um laboratório de redação, que os estudantes podem enviar os seus textos e que vão ser corrigidos por uma equipe de professores e devolvidos aos estudantes, a um diário de bordo, em que a gente solicita que os estudantes comecem a registrar as emoções, os sentimentos, a rotina deles, né? Que a gente sabe que isso é muito importante, esse momento em que eu digo, poxa vida, eu estou angustiado, poxa vida, eu não sei mais o que é que eu faço aqui de estar dentro de casa o tempo todo. E é muito importante a expressão até para poder a aceitação, né, do que você está vivendo ali. E aí isso traz projetos, né, para a educação do campo, para a educação escolar indígena, né, para a educação de jovens e adultos também, uma série de atividades, todas as modalidades. E com isso, veja, a gente entendia que a gente estava ali tendo um primeiro movimento, né, de trazer atividades para esse momento de isolamento social. E que todas essas atividades, elas iam sendo atualizadas a cada semana na página. Mas a gente não ficou só nessa página daí, né? Então, o que é que a gente fez também? A gente, né, teve um time de professores que veio atuar com a gente, e aí a gente começou a trazer, certo, pelo canal EducaPE, exatamente aulas não presenciais. Tudo isso já de acordo com o quê? Com os documentos legais. Então, a gente tinha já toda a resolução do Conselho Estadual de Educação, que já colocava que diante de um momento... Exatamente. Um momento de pandemia, de suspensão de aulas. Então, era, vamos dizer assim, viável e necessário, inclusive, que a gente tivesse alternativas, e as aulas não presenciais são uma alternativa, né, para esse momento.
E aí a gente começou para os anos finais e para o ensino médio, de todos os componentes curriculares, e a gente posta isso lá nesse canal do Educa PE. Mas aí, assim, tem ainda a terceira iniciativa, que é a iniciativa que a gente tentou ainda ampliar mais ainda, certo? A quantidade de estudantes que podiam acessar todo esse material, que foi a iniciativa do secretário Fred Amâncio de buscar parceria com redes de TV aberta. Então, hoje, a gente tem a TV Pernambuco, a TV Alep, a TV Nova, a TV Universitária, todas transmitindo aulas não presenciais, né, que são gravadas ao vivo, lá do ensino médio e do nono ano do ensino fundamental. Então, tanto os estudantes podem estar vendo na TV, como eles também podem estar vendo depois na própria plataforma do Educa PE, que aí a gente construiu exatamente um ambiente virtual de aprendizagem para poder a gente colocar tudo junto, inclusive atividades para essas aulas não presenciais, como uma forma de que o estudante, depois de assistir a aula, pudesse refletir mais sobre aquela aula dali. Então, assim, é uma série de iniciativas, todas voltadas para que a gente possa estar garantindo ritmo de estudo, certo, para os estudantes, mas que a gente possa estar também, certo, garantindo conhecimentos curriculares adequados ao que era o primeiro semestre da gente e ao início do nosso segundo semestre, né? Então, essa é uma iniciativa mais, vamos dizer assim, da equipe central da Secretaria de Educação e que, logicamente, ela é complementar as iniciativas que vão sendo feitas pelas escolas, né? Que a gente tem, assim, coisas maravilhosas acontecendo hoje, né, nas escolas do estado de Pernambuco, né? Então, tem sido nessa direção, eu acho que, assim, 3 grandes iniciativas da Secretaria de Educação. É muito bom isso, né, Ana? Justamente, era importante destacar, né, esse trabalho que foi feito de imediato, né? A Secretaria de Educação de Pernambuco, ela foi pioneira nessas ações diante de outros estados, né, do que fazer, de como agir, né? Você, juntamente com o doutor Fred e os demais secretários executivos e toda a equipe da secretaria, de pensar rapidamente nessas ações e de chegar às famílias de diversas formas, e não só pelo YouTube, pelas redes da internet, mas também pela TV. E até a gente conseguiu ampliação, né, do acesso da TV. Inicialmente foi apenas a TV Nova, depois tivemos a TV Alep, depois a TV Universitária, até a TV em Fernando de Noronha. A gente está aqui com o Foi, pessoal TV Golfinho, de Noronha com a e também gente, né? transmite. Em Fernando de Noronha a gente tem uma TV específica para lá, que é a TV Golfinho, que também está transmitindo as aulas, uma vez que lá o acesso à internet é mais difícil. Mais difícil. Né? E muito importante você destacar o trabalho que foi proposto inicialmente do diário, né? Do registro desse aluno também se expressar e colocar os sentimentos, as emoções. A gente sabe que isso tem favorecido, né? Algumas escolas e as próprias gerências têm criado esses canais de conversa e de diálogo entre jovens para favorecer justamente isso. E importante destacar o trabalho dos nossos diretores, dos nossos professores, né, que abraçaram esse trabalho. A gente sabe, né, e há muitos questionamentos e muitas críticas, no sentido de dizer, mas nem todo mundo tem acesso à internet, mas nem todo mundo vai ter acesso à TV. Mas a gente precisa pensar também na parcela que tem. Né? Se a gente só fosse pensar naquele que não tem o acesso, a gente realmente poderia ter ficado parado, inerte, né, durante todo esse tempo que a gente não sabe ainda, nem ao certo quando vamos retomar. Então, eu penso que a gente seguiu muito do que está na própria LDB, né, porque isso eu trato com os meninos, na própria LDB, no nosso dever enquanto Estado, da oferta, né, da oferta Exatamente. a todos, né, e de junto com as famílias, de certa forma, que também tem essa obrigação de garantir esse acesso à educação. Ô, Neuza, eu acho que é interessante também colocar, veja que a gente teve essa iniciativa pioneira, certo? Mas que é bem interessante porque quando sai o parecer do Conselho Nacional de Educação,
ele sai exatamente dentro do que a gente já vinha fazendo, né? Que é, na verdade, o que todo mundo depois começou a fazer. Então, depois, quase todos os estados começaram com aulas também não presenciais, né? Pernambuco, de Isso. fato, foi pioneiro. Mas por quê? Porque é o caminho que a gente hoje encontra. E agora, o que é importante? É que essas aulas elas estejam articuladas ao currículo, então isso é muito importante para poder você dar a continuidade. E outro ponto que eu acho que é bacana assim, da gente também pensar no caso de Pernambuco, é que, veja, além dessas aulas elas estarem articuladas ao currículo, a gente tem essas atividades que são feitas para complementar as aulas, que estão também na plataforma do Educa PE. A gente iniciou para o terceiro ano o PE no Enem, aos sábados, também olhando para esses estudantes do terceiro ano, porque hoje a gente está num momento bem, vamos dizer assim, complicado, enquanto o Enem não é adiado, né? A perspectiva desses alunos nossos do terceiro ano é uma perspectiva difícil, né? De que você vai ter pouco tempo de reposição de aulas. Então, eu acho que esse também foi outra iniciativa do Estado, né, que iniciou exatamente no dia 2 de maio, né, uma iniciativa mais recente, mas que bem bacana para poder a gente trazer mais conhecimentos para o estudante do terceiro ano. Né? Eu acho que esse é um dado legal. E também queria lembrar que a gente também fez alguns bate-papos docentes, que era para olhar para o professor também nesse momento. Então, a gente aproveitou também a TV aberta e trouxe várias discussões, inclusive discussões sobre o uso de tecnologias no momento desse, né? Como é que fica e como é que vai ficar também pós-pandemia esse uso da tecnologia. Como é que é o desafio da gente, de professor, de se reinventar nesse tempo de isolamento social, né? Então, como é que fica essa perspectiva da gente viver esse tempo daqui, né? Metodologias ativas. Então, eu acho que a gente veio buscando também oferecer, vamos dizer assim, espaços para a gente poder refletir e pensar essa reinvenção que é necessária para todos. É lógico que o estudante estava acostumado com a aula presencial, né? O professor também. E que agora a gente teve que se reorganizar para que a gente pudesse aproveitar ao máximo uma aula que não é presencial. Mas eu acho que esse é um dado que eu acho que é importante, porque, vamos dizer assim, isso vai impactar a gente não só agora, como você disse, a gente não sabe quando que a gente volta e a gente não sabe como a gente volta, né? Se a gente volta já todo mundo ao mesmo tempo, provavelmente não. Então, a gente vai precisar continuar lançando mão dessas alternativas. Então, eu acho que a gente tem um momento, vamos dizer assim, diferenciado, e acho que Pernambuco deu um salto nesse momento diferenciado de trazer, né, situações de aprendizagem, vamos dizer assim, enriquecedoras para os estudantes, né? E, vamos dizer assim, a dificuldade de acesso, ela está garantida na portaria do secretário, né, que coloca também claramente de que todas as escolas, né, o artigo 8º, que todas as escolas terão reposição, porque a gente sabe da importância de a gente poder chegar àqueles estudantes que, por um acaso, não conseguiram ter acesso, né? Mas eu acho que é um momento para a gente realmente, assim, se reinventar e dar uma mudança mesmo, assim, na página da gente, de pensar que, de fato, a gente agora vai ter que trazer essas tecnologias como aliadas nossas para poder a gente continuar desenvolvendo. Por quê? Porque o tempo está aí passando e a gente sabe que essa pandemia é algo, vamos dizer assim, maior do que a gente até inicialmente imaginava, né? Então, Isso. hoje, uma necessidade muito grande da gente ter realmente condições de usar a tecnologia até para a gente poder conseguir fazer a reposição, né, do tempo que a gente está parado, está com as aulas suspensas. Né? É importante destacar, como você disse, que quando saiu o parecer, né, do Conselho Estadual de Educação, já atendia ao que estava sendo feito, né? E logo depois também é publicado recentemente, né, o decreto do Conselho Nacional de Educação, O parecer, né? foi, O parecer, parecer. aliás, do Conselho Nacional de Educação,
que, de certa forma, corrobora e ratifica tudo que já vem sendo feito, inclusive nas modalidades, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, né? Dando esse enfoque a cada um dos níveis, né, de ensino, e garantindo, né, essas aulas não presenciais, o atendimento remoto. Né? Muitos professores também têm usado justamente para dar o suporte às aulas do EducaPE, as atividades no Google Classroom, né, no acesso a atividades, a leituras, a dicas de vídeos, de filmes e de outras formas de complementação, né, do estudo. Uma outra discussão que desde o início a própria secretaria trouxe, né, é importante dizer que o que nós estamos fazendo não é uma educação à distância na modalidade EAD, né, como a gente conhece. Né? A modalidade EAD, ela tem outras funções, outros propósitos e outra estrutura, né? A modalidade EAD, eu também participo no ensino superior numa outra instituição, e a gente sabe que a modalidade EAD ela vai exigir diferentes papéis, né? O professor tutor, o professor executor, enfim, há várias situações, é uma outra perspectiva. O que nós estamos fazendo e a proposição é de atividades remotas, não presenciais, mas que não vão substituir ou que não vão deixar de existir, né, essas aulas, como você colocou, da reposição a partir do que for avaliado, do que foi realmente construído, desenvolvido pelo estudante e até onde conseguimos alcançar o nosso estudante. Exatamente. Eu acho que esse é um dado que é importante, porque a gente está vivendo um novo formato, né? Que é esse formato desse ensino remoto, né? Dessas aulas não presenciais. Mas a gente entende também que a gente, assim, que é uma reinvenção, é um desafio para todo mundo. Então, eu acho que não é nada para um ou para outro, é para todos, né? É um desafio para todo mundo. A gente não está no modelo de educação à distância, certo? De fato. Agora, eu acho que é muito importante a gente estar vivendo isso, porque a gente já sabe, Neuza, que a gente não vai poder voltar todo mundo entrando na escola ao mesmo tempo, como se a gente estivesse voltando de umas férias. A gente já sabe, pelo que a gente está vendo hoje da questão da pandemia, né, de que a gente vai ter que voltar de formas diferentes. Por exemplo, a rede de São Paulo já anunciou que vai voltar em sistema de rodízio. É um formato. Né? Uhum. A gente tem alguns países que estão voltando, certo? Dividindo os estudantes. Uma turma vira 2 turmas para poder ficar com quantitativo Portugal. Menor. Exatamente. Então, o que é que isso significa para a gente? Significa que, mesmo quando a gente voltar, a gente vai ter que continuar usando também da tecnologia para poder a gente dar conta desse ano que a gente está vivendo, dos conteúdos e dos direitos de aprendizagem desse ano. Né? Eu digo muito assim, de que esse é o momento em que a luta da gente é muito forte, no sentido da gente garantir o acesso dos estudantes, certo? E que eles possam, de fato, estar aprendendo. Quando a gente voltar às aulas, a gente vai estar olhando muito fortemente para poder garantir essas aprendizagens. Por isso que a própria portaria da secretaria, ela olha e diz o quê? Que vai ser feita uma avaliação diagnóstica para poder ver de tudo que está sendo trabalhado, o que é que, de fato, está sendo apropriado para o estudante, como um objetivo da gente poder reorganizar o tempo que precisa de reposição. Então, o que é que eu acho? Eu acho que a tecnologia que hoje é a nossa única ferramenta da gente poder estar junto, né? Porque hoje eu estou aqui com você e com um monte de gente aqui junto da gente por meio da tecnologia, certo? Então, ela é hoje nossa maior aliada para a gente estar juntos, apesar do isolamento social. Ela não vai poder ser assim, de voltei às aulas presenciais, a gente agora larga essa tecnologia. Não. A gente vai precisar continuar também fazendo uso da tecnologia. A gente vai ter que passar a entender de que ela é a nossa aliada nesse processo. Agora, a gente vai ter já o adicional de estar junto com o estudante. Então, a gente vai poder estar corrigindo atividades que hoje a gente, às vezes, não consegue fazer essa correção. A gente vai ter uma interação maior para poder tirar dúvidas, que a gente já tem muitas escolas fazendo isso, porque
Os próprios professores criaram canais, né? Seja pelo Google Classroom, seja por canal de WhatsApp. Né? Então, a gente tem experiências de professores que ficam ali dialogando com os estudantes, mandam vídeo, tiram dúvidas. Então, todo esse trabalho, ele vai permanecer. E a gente vai ter que estar usando toda essa tecnologia como nossa aliada mesmo, nossa aliada nesse momento de reposição também, já quando a gente voltar para as atividades presenciais, né? É um grande desafio para todos nós a gente poder se reinventar, né, nesse momento. E, inclusive, eu digo muito assim, o papel da gente enquanto professor, né? Esse papel da gente enquanto professor, de fato, é um momento da gente poder se assim, pensar o que é que a gente vai agora poder fazer, já que eu tenho só a tecnologia para garantir a minha proximidade. Né? Então, eu acho que é um bom momento também para a gente refletir, né? O que é que a gente pode também avançar, mudar. Né? De fato, a palavra que eu acho melhor é de se reinventar, né? Diante da realidade. E isso que você está trazendo da tecnologia é fato, né? É importante fazer um destaque. A gente sabe que também todo momento de crise, né, a gente gera aí uma necessidade maior de criatividade das pessoas, né? Isso é uma forma também de se reinventar, né? Desse processo de reinvenção, de resiliência, diante de tudo isso, a gente sempre está tentando criar e fazer diferente. E o quanto a gente aprendeu a usar esses recursos, né? Eu nunca tinha feito lives, né? Eu não tinha usado o Google Classroom, agora eu uso, né? Fazer reuniões com 200 pessoas, 150 pessoas, mais de 100 pessoas como temos feito, né? Juntas no mesmo momento de diálogo, de interação, e as coisas funcionam e dão certo. Né? Então, assim, a gente está vendo que a tecnologia realmente pode ser esse instrumento que contribui para o trabalho do professor. Jamais ela substitui ninguém, Exatamente, as pessoas, né? Isso está cada vez mais claro e cada vez mais óbvio, mas o quanto ela tem sido interessante, né? E quanto ela tem sido uma grande aliada nesse momento. Professores que não tinham nem e-mail, alguns ainda, né? Apesar desse momento, né, de estarmos nesse momento, né, na era aí da comunicação, todo esse processo do mundo inteiro, mas ainda professores que não tinham e-mail, que não tinham Instagram, né, que não usavam essas ferramentas, o WhatsApp, etc. Hoje já tem grupos, listas de transmissão, né, outra coisa, outro recurso do WhatsApp que todo mundo tem usado. Então, assim, cada vez mais todo mundo está procurando se reinventar, né? Lá na regional, a gente está vivendo com os técnicos, e eu lancei esse desafio, que eles tinham agora aqui no mês de maio, cada um realizar uma formação à distância, né? E aí cada um criou da melhor forma que achava, por live, por uma plataforma, Zoom, Meet, enfim, ou gravar o vídeo, enfim. Mas todos, né, tentaram fazer. E aí, depois que faz, diz assim, então não sabia, deu certo, foi legal. Né? É sempre aquela situação que a gente tem do medo do novo, né? Do que eu não sei, do que eu não domino. Né? E aí a gente só aprende vivendo e fazendo. E as situações de crise exigem da gente essa mudança de atitude, esse lançar-se, né? Abrir-se aí para a nova realidade. E eu acho que esse é o grande desafio do professor sempre, né? De sempre estar se lançando para, né? É preciso se reinventar, a sala de aula precisa ser reinventada sempre. Sempre teremos novos alunos diferentes ou muito diferentes, né? Então, tudo isso faz e nos exige de cada um de nós essa mudança, essa reinvenção, esse se reinventar, né? Como diz minha amiga Verônica Campos, novas inteligibilidades. Então, a gente está no momento de criar, né, inteligibilidades para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção, assim, Neuza, que eu acho que também a gente está tentando, via Secretaria de Educação, é mostrar que, veja, mesmo no momento em que a gente está todo mundo em casa, né, devemos ficar em casa, mas é necessário ter uma rotina de estudos, seja uma rotina de trabalho para a família,
né, que está fazendo trabalho remoto. Mas para o nosso estudante, uma rotina de estudos. Eu acho que esse também é um recado muito importante que a gente, enquanto secretaria, a gente vem trazendo para os estudantes, né? A gente não pode parar, a gente não pode achar que é cada coisa em qualquer horário, porque senão isso não é bom nem para a gente pessoalmente. A nossa organização mesmo, né, da vida, do todo, dos sentimentos. Então, é muito importante que a gente possa ter ritmo de estudo com horários, com a rotina para isso. Lógico que essa rotina a gente sabe que cada casa vai se organizar, né, em função do todo da casa, e que a gente sabe que as famílias estão contribuindo muito nisso daí, ajudando bastante, certo? Para poder dar essa organização. Mas eu acho que esse é também um dado muito importante para poder você viver melhor neste momento em que você está em isolamento social. É você ter uma rotina que você saiba que eu tenho que dar conta disso nesse dia. Eu vou ter que estar, veja, estudando nesse período aqui. Eu tenho atividades para fazer. Eu tenho que responder a alguma coisa. Então, eu acho que isso para a gente também é algo que é muito importante para que a gente não entenda como se ficasse aquele vazio na vida da gente. Na verdade, eu acho que a educação de Pernambuco ela dá um salto porque ela mostra que não tem um vazio, tem uma forma diferente de acontecer as coisas. Isso. Né? Mas é necessário ter esse ritmo, ter essa organização e esta rotina. E eu acho que para o estudante da gente, ele precisa ter esse foco. Né? Ele não pode achar que 2020, vamos dizer assim, não, está perdido. Não, a gente vai ganhar 2020. E vai ser necessário, de fato, mudança de hábitos para todo mundo. Né? Uma mudança de rotina. Mas a gente vai ter foco, a gente vai ter vontade, a gente vai ter uma predisposição positiva de se lançar nessas novas ferramentas que está aí. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, que esse estudante ele avance nos seus conhecimentos, que é o grande objetivo da gente, certo? Avançar mais rápido, mais devagar, não é essa a questão. Porque o que vai ser importante para a gente é que ele mantenha-se, né, estudando, avançando, e que depois a gente presencialmente a gente vai fazer as retomadas necessárias para garantir os direitos de aprendizagem. Eu acho que é sempre essa perspectiva da rede estadual, né? É da gente garantir esses direitos de aprendizagem e garantir que o estudante da gente ele possa chegar nas avaliações que tiverem que ser feitas, nos concursos que ele for fazer, com os conhecimentos necessários para tal. Né? Então, eu acho que todas essas iniciativas, elas também visam esse objetivo daí. Né? Que o estudante ele continue acreditando nesse potencial dele, no que ele pode fazer, na condição que ele tem e de que ele vai conseguir, sim, né? Aprender, desenvolver-se de outro formato, mas que a gente vai estar dando essa continuidade e essa condição para ele. Isso. Eu Tem que é um uma pessoa aqui que fez um comentário super legal, né? Que ele está dizendo que inúmeras plataformas digitais e meios de ensino, né, de ensinar, foram descobertos a partir desse momento de isolamento e de suspensão das aulas presenciais. E que realmente ele reconhece que, como professor, e os professores estão se reinventando, né? Nós, professores, estamos nos reinventando. Ele comentou aqui, eu não consigo ver porque está como um link, né, dentro. E a professora Maria José Gomes, né, que é nossa professora aqui da Univisa, ela também é educadora de apoio numa escola nossa em Gravatá, em Vitória, da ETE de Vitória. A professora Zezinha, ela está contribuindo aqui dizendo, né, que a escola ela realmente está dentro de casa, né? A gente precisa criar essa rotina para dar, né, esse sentimento de que a escola chegou, né? A escola saiu finalmente de lá de dentro dos muros e chegou para as nossas casas. E um ponto importante dessa rotina, Ana, tanto para o profissional quanto para os estudantes, é de criar realmente esse hábito de não ter o vazio, né? Eu, por exemplo, consigo ter minha agenda semanal mesmo registrada, como eu fazia no meu trabalho presencial. O
que é que eu tenho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né? Tudo arrumadinho. E para o aluno também ter essa rotina, né? Eu estou com meu filho também dando essa assistência em casa, né? Tem 9 anos e também está nesse processo. E aí hoje ele levantando o tempo todo, eu digo, você está levantando demais a cadeira. Não, porque eu digo, não, senhor, não é a hora do intervalo. Não é a hora do intervalo é já, já, é já, já. Então a família tem esse papel de ficar, né, controlando, mediando. Mas uma coisa é Exatamente. fato. Eu tenho observado tanto na minha casa, com as pessoas da minha casa, como com outros, né, que eu tenho conversado, os nossos estudantes, é o desenvolvimento da autonomia Com também, certeza. né? Da condição de criar uma rotina de estudo ele próprio, de descobrir novas ferramentas, do acesso à pesquisa, à leitura, né? O desenvolvimento ele próprio buscar, né? As dúvidas que ele mais tem, os seus limites. Então, assim, esse desenvolvimento da autonomia também está sendo muito positivo, né? Porque é o que a gente espera também, né? Que ele construa aí um desenvolvimento e um planejamento para o seu futuro, para o seu projeto de vida. E a gente está vendo isso acontecer diante dessa situação. Verdade. Eu acho Enfim, que... Diga. pode falar. Não, era só para comentar isso, que eu acho que nesse momento é muito importante, de fato, esse estudante olhar para o projeto de vida dele para poder dar esse foco, certo? Do que ele precisa fazer, dessa organização que ele precisa ter e poder, de fato, viver da melhor forma possível o momento que a gente está vivendo de isolamento social. Né? Então, eu acho que esse é um momento, assim, muito especial. E queria também aqui, sabe, Neuza, assim, dizer que eu acho que a sociedade toda também, ela se juntou, né? Então, a gente teve esse apoio das redes de televisão, né, que estão, né, além da TV Pernambuco, que a gente já citou, né, que estão apoiando o Estado. A gente tem N plataformas que disponibilizaram gratuitamente plataformas, né, ambientes virtuais para que pudesse ser trabalhado. Então, eu acho que é um movimento também, né, bonito em prol da educação. Né? Então, eu acho que isso a gente também tem que chamar a atenção de que, de fato, as pessoas olham e dizem assim, a gente não pode deixar que esse semestre seja um semestre perdido. Né? Então, vamos apoiar no que é possível, né? E acho que esse é um movimento que juntou todo mundo. Né? Juntou o professor que organizou lá um grupo com seus estudantes, juntou a equipe gestora, a gente tem coordenadores de biblioteca fazendo desafios, fazendo trabalhos assim belíssimos, educadores de apoio, uma proximidade com os estudantes, né? Intérpretes, professores do AEE dando super apoio, né? Para os estudantes com deficiências. Então, a gente tem, hoje, quando a gente olha, a gente tem uma rede de professores, de gestores, de técnicos, todos olhando para o mesmo, né, para o mesmo lado. Todo mundo pensando em como é que a gente pode ajudar neste processo, né, o estudante da rede estadual. Então, eu acho que esse também é tipo assim, é um bom legado que a gente traz, né, da pandemia, porque eu acho que a gente também precisa olhar nesse sentido do que a gente está falando aqui, né, dessa questão da autonomia, dessa questão do uso melhor das tecnologias de comunicação e informação, certo? Desse olhar, vamos dizer assim, conjunto da sociedade para a educação. Então, eu acho que são legados que a gente vai trazendo e que a gente também tem que olhar para esses lados, vamos dizer assim, para esse lado mais positivo do momento que a gente está vivendo hoje, né? E não só do que é difícil, né? Do que é duro e que a gente está, que é esse distanciamento social, né? Eu acho que esse é um momento, assim, importante também para a gente pensar, né, nas coisas que a gente pode crescer, né, vivenciando o que a gente tem vivenciado, né? Alguns lugares com mais dureza, outros lugares com menos dureza, mas, de fato, um momento único, diferenciado e inesperado, né, para todos nós. Né? Muitos comentários aqui, Ana, né? Justamente sobre isso, sobre esse novo fazer pedagógico, né? Essa nova construção, reinvenção dos professores. Né? Gilberlande, que é a nossa pró-reitora aqui, está contribuindo e participando conosco, né? Colocando justamente isso, né? Que é esse processo de construção de novos saberes, né?
E é isso que a gente está trazendo. Outro professor aqui, a professora Luciane, contribuiu também dizendo, né, que os alunos entre si passaram a se ajudar, passaram a trabalhar de forma mais colaborativa, né, que é o que a gente coloca hoje, né, como esse trabalho pedagógico muito mais colaborativo, né, dos alunos entre si, nessa troca de conhecimento. Então, eles mesmos se organizaram construindo grupos de trocas, né, de pesquisa, do WhatsApp, e eles fazem os grupos das salas, e isso também fortalece, né, todo o trabalho desenvolvido, tanto pelos estudantes e pelo trabalho desenvolvido pelos professores, né? Então, assim, a gente consegue, apesar de toda a situação que a gente tem vivido, né, de dificuldades, de caos, de perdas, mas de tirar, né, algo bom que está acontecendo e que e acontece justamente por meio da educação, né? A educação enquanto realmente esse processo e na sua função maior de transformar as vidas, de mudar a sociedade, de mudar as concepções e de fazer todos avançar, né? Eu acho que esse é o grande propósito, é o que a gente se coloca sempre nessa perspectiva. Então, assim, a gente está já com o nosso tempinho se esgotando, porque aqui tem um tempo final. Não sei se você quer fazer um comentário final, né? Tem muita gente aqui colocando alguns comentários, né, do compromisso da secretaria, do seu compromisso, Ana, enquanto profissional, à frente da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação, né, da importância desse trabalho que a Secretaria da Educação mobilizou e tem desenvolvido aqui, está acontecendo, né? E o grande trabalho, né? O grande protagonismo dos nossos estudantes e dos nossos professores e gestores e todas as equipes das escolas. Eu vou fazer sim um comentário, Neuza. Eu sei que é rapidinho para poder a gente, porque tem um horário, né? Mas eu primeiro que assim queria dizer assim que a gente, todos nós que fazemos a educação do Estado de Pernambuco, eu acho que a gente está muito orgulhoso dos nossos estudantes, né? Dos nossos professores, né? Dos nossos gestores, de todo esse movimento que a rede, né, estadual de Pernambuco ela trouxe para um momento muito difícil que a sociedade vive, mas que eu acho que a gente aproximou pessoas, a gente mostrou que a gente podia fazer diferente, mas a gente continuava fazendo educação no estado de Pernambuco. Então, eu acho que assim é um agradecimento muito especial para cada professor, que mesmo, veja, sem ter, né, nunca se preparado para isso, porque nenhum de nós se preparou, mas que buscou, certo? Buscou se reinventar nesse processo, buscou estar junto ali e dando essa contribuição para todos os estudantes. Para cada gestor, né, que está aí se organizando, juntando o time de professores, juntando toda a equipe gestora, buscando, organizando para que as coisas possam estar acontecendo, sejam elas da área administrativa, como cartão alimentação, né, sejam de outras áreas da área pedagógica, né, às vezes imprimindo, às vezes o material, levando para estudantes. Então, é uma gama de ações se ajudar num momento desse daí. Então, enquanto secretária executiva, né, eu queria assim um agradecimento muito especial para cada regional de educação, né, pelas iniciativas que tem feito, para cada gestor, para cada equipe gestora das escolas, né, para cada professor, né, nesse processo daqui. E um agradecimento mais do que especial também, né, da gente, de todas as etapas e modalidades que mostram um discernimento, que mostram autonomia, que vem fazendo as coisas acontecerem de uma forma diferente. E que é lógico que esse entusiasmo dos estudantes, eles animam a gente também, para a gente ver que aquelas iniciativas elas estão dando certo. Então, eu acho que é muito o recado que eu tenho é de um agradecimento especial e dizer assim para todo mundo que a gente ainda tem um tempo aí de dificuldades nessa questão do distanciamento, né? Mas a gente vai passar.
né? Vai passar e a gente pode sair desse momento mais fortes, com novas iniciativas, né? Que vão ser muito importantes para o nosso percurso de vida. Então, de fato, a gente pensar de que a gente vai ter que tirar o melhor legado dessa situação tão difícil que a gente vive. E eu acho que a gente está construindo juntos esse processo, né? Nada estaria acontecendo se não fosse todo mundo unido, certo? A Secretaria de Educação, com o nosso secretário Frederico Amancio à frente, né? As gerências regionais, todas organizando-se, organizadas, propondo ações, né? Apoiando as equipes gestoras das escolas, os professores e os nossos estudantes, sejam eles das etapas e das modalidades, porque o que a gente tem visto, de fato, é um grande movimento de aprendizagem no estado de Pernambuco. E eu acho que isso é só o que pode nos dar, vamos dizer assim, uma grande alegria num momento desse e pensar que é o nosso maior legado, né? É da gente acreditar nesse processo de aprendizagem, que a educação muda, mas que a gente precisa, de fato, né, para que o mundo mude, mudar as pessoas. E eu acho que a gente está nesse processo, Neuza. Isso mesmo. Enfim, eu nem vou poder mais falar muita coisa. Acho que Ana já deixou aí muito clara a mensagem que a gente queria passar para vocês, né? É isso que a gente acredita. Queria agradecer, Ana, a sua disponibilidade, a sua presença, a sua contribuição, né? A Univisa agradece a você pela participação aqui Eu que conosco, né? agradeço. Contribuindo aí para os nossos estudantes. A live vai estar disponível ainda por 24 horas, quem quiser assistir novamente ou replicar, né? Mandar para os seus contatos, fiquem à vontade, né? O desejo era esse, o propósito era esse, né? Gilberlande, que é aqui a nossa pró-reitora, está agradecendo, né? Por esse momento que a gente oportunizou. E eu acho que é importante a gente fortalecer cada vez mais junto aos nossos estudantes, até que a gente possa realmente estar dentro da nossa escola, ver vida, né, de novo nos nossos ambientes escolares. Então, a todos, boa noite e obrigada, Ana. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigadão, Neuza. Obrigada, Univisa. Obrigada.